Pães de origem industrial, milhões por dia. Eles saem do forno graças ao modo de produção em massa, que é barato e, acima de tudo, rápido. Mas muitas pessoas têm problemas para digerir esse tipo de pão. Já o pão produzido aqui é diferente. Slow baking é o nome da forma de preparo. Faz com que o pão seja digerido com mais facilidade. Qual é o segredo dessa técnica? Na padaria, slow baking significa tempo. Tempo na fabricação de massa, tempo ao assar e depois no desenvolvimento do aroma. Heinrich defende o método. Na padaria dele, para cada etapa, é dado o tempo necessário. O grande segredo é deixar a massa descansar. A grande arte da panificação. O slow baking começa já na plantação, no grão e nas matérias-primas. O que conta é a qualidade e não os ganhos. Na padaria, isso significa longo tempo de fermentação da massa e o descanso durante a noite é necessário. Mas como o método de preparo evita a má digestão? Pesquisadores da Universidade de Hohenheim estão verificando isso. E em um estudo, eles examinaram as propriedades de diferentes cereais e formas de preparo. Além dos ingredientes clássicos, como minerais e vitaminas, analisamos também os ingredientes secundários e verificamos a questão da intolerância. Qual é o nível dela? Os pesquisadores compararam as características de cereais antigos, como espelta, com as do trigo comum. O grão foi processado em farinha e, em seguida, a massa do pão foi produzida. A análise individual de cada etapa mostrou que não eram os ingredientes que faziam a diferença, e sim o tempo de fermentação. Por isso, produzimos a massa. Depois, assamos uma parte rapidamente, como muitas padarias fazem hoje em dia, e deixamos a outra parte descansar por 2 ou 4 horas, para que a levedura agisse. A levedura garante que certas moléculas de açúcar da farinha sejam quebradas durante a fermentação natural. Entre elas estão açúcares chamados FODMAPs. Normalmente, a digestão dessas moléculas de açúcar ocorre no intestino delgado. Mas os FODMAPs são mal absorvidos por pessoas com intolerância e podem chegar ao intestino grosso. Lá, elas são quebradas por bactérias intestinais, causando, entre outros problemas, gases, além de dor de estômago e até diarreia. As mais afetadas são pessoas com síndrome do intestino irritável. O resultado do estudo foi surpreendente. Em todos os cereais testados, as quantidades de FODMAPs eram similares. Realmente decisiva foi a forma de preparar a massa. Constatamos que, se assadas rapidamente, como manda os livros de receita, ou seja, deixar a massa descansar só por meia hora e depois já assar, a massa continua contendo FODMAPs. Mesmo após 1 hora de fermentação, todos os FODMAPs ainda estão na massa. Depois de 2 horas e meia, 33%. E com 4 horas e meia, quase todos os FODMAPs são quebrados. Apenas 10% permanecem. Portanto, o slow baking faz sentido. Independente do tipo de cereal, o pão pode ser mais saudável. As análises dos pesquisadores mostraram ainda uma outra vantagem. O longo processo de produção também pode reduzir a quantidade de acrilamida em produtos assados. A suspeita é que a acrilamida seja cancerígena. Ela surge principalmente na crosta de produtos assados quando açúcares são superaquecidos. A fabricação lenta reduz esse risco. E, além disso, segundo padeiros adeptos ao slow baking, um outro detalhe faz a diferença. Quanto mais tempo a massa descansar, mais intenso e aromático será o sabor do pão. Com isso, a massa pode crescer melhor e os açúcares da farinha são quebrados. Assim, o pão fica com um sabor ideal. Mas se a produção lenta traz tantos benefícios, por que as padarias não oferecem mais pães desse tipo? Não temos tempo. Mudar uma padaria para o slow baking é difícil, porque a maioria dos clientes não quer pagar mais por isso.
No momento, o esforço extra ainda não é recompensado. Até agora, os pesquisadores analisaram o efeito da produção lenta apenas em massas de levedura. Provavelmente o mesmo resultado apareceria em pães de massa azeda. Vale a pena perguntar ao seu padeiro por quanto tempo ele deixa a massa descansar. Ou faça você mesmo. Deixe a massa descansar por pelo menos 4 horas e pronto. Terá um pão bem mais saudável.